Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, este aqui é o Frita Comigo e hoje também fritando com Paula, Gabi e Eu Mari. quero aplausos. Mais alto. Mais aplauso. Sobre afetos digitais. Gata! E aí, Gabi? Olá, como é que você tá, Rô? Ai, menino, tô corrida. A gente chegou todo mundo correndo, né? Abrindo aqui os bastidores da fama, da reportagem. Mas muito feliz, pessoas muito lindas à minha volta. Eu acho que a conversa vai ser babado, viu, menina? Também tô achando. Dá sua carteirada aí, quem é você? Eu sou a Gabi, eu sou arquiteta e designer. Eu trabalho com mídia. Só fazer uma coisa aqui. A design, com A maiúsculo. Tipo, a melhor designer que existe, tá, querida? Eu trabalho com mídias sociais e também sou pesquisadora na UFRJ. Sobre o quê? Sobre cultura negra, no caso eu estudo funk e paisagem urbana. Gente, você tá entendendo o nível? O Chique. nível. Fica meio sem graça falar depois dela, né? A gente fica um pouco assim. Um pouco complicado. Vou dar essa tarefa para a menina Paula. Ai, que difícil, bora lá. E aí, Paulinha? Então, eu sou desenvolvedora focada em produtos digitais. E eu também. Desenvolvedora. E eu também tenho um pezinho aí na educação misturado com tecnologia, focado em ensinar mulheres e inserir mais mulheres no mercado de trabalho. Total. Isso você faz hoje com a Codifica. Com a Codifica. Com a Codifica. Quando que começou esse babado, amiga? Que eu lembro, assim, das primeiras conversas, tipo, amiga, eu acho que eu faço isso. Eu falava, tipo, faz. É porque nasceu muito sem querer, mas é de mais ou menos 2015 pra cá. 2015. Nossa, babado, viu? Aqui, só pra pontuar, gente, eu tô muito feliz com a gravação dessa nova temporada. Paula teve comigo na primeira temporada do Frita Comigo, em 2019, eu acho, lá em casa. Sim. Ai, que orgulho! Muito feliz de te ter aqui, viu, amiga? Obrigada, também tô. E pra se juntar nessa conversa também, a Mari, a psicanalista. Parece que eu tô rasgando cedo aqui dos convidados, mas é verdade, viu, gente? Esse A maiúsculo eu coloco pra nomear qualquer uma delas em qualquer lugar. Inclusive, eu falo em terceira pessoa. Minha amiga psicanalista, minha amiga designer, minha amiga programadora, eu já usei em reunião de trabalho, tá? Porque eu já conversei com a minha amiga programadora, nem coloco qual é o nome depois, que eu só uso aqui a sua carteirada. Carteirada de amigos. Carteirada de amigo. Porra, mas isso não é pra não, isso, né? exatamente. Pelo amor de Deus, minha rede, né? Eu quem faço. Exatamente. E aí, Mari, quem é você? Então, bom, eu sou psicanalista, sou psicóloga e atualmente sou professora também de uma universidade, eu falo o nome? Não sei, você que sabe, amiga. Eles vão te pagar mais, vamos colocar aquele jabazinho. Não vão, mas eu amo. Sou professora da PUC Minas, do curso de medicina, no internato de saúde mental. Sim, a Mari é uma pessoa linda. Aí eu vou cair na cafonada, de dentro e fora, por quê? Você sabe que eu me apaixonei por você e me apaixonei pelas suas ideias junto, né? Nos apaixonamos rapidamente. Gata. E se manteve, viu? Não ficou assim, só naquela coisa do foguinho da paixão, horas. não. A gente sustentou uma meinha num dia frio ali num sítio, conversando. Verdade. E foi babado. Foi, tá sendo, né? Olha quantas coisas estamos fazendo juntos. Ai, para com isso, menina. Que casalzão. Vamos deixar as emoções pro final. Essas emoções reais, porque hoje a gente vai fritar sobre os afetos digitais. E por que a gente já coloca como brincadeira, claro, esse é gata junto dos afetos digitais? Falando em primeira pessoa, porque quando eu estava montando a pauta, eu não consegui deixar só afetos digitais. Eu achei uma imensidão de vazio e eu não sei se foi só pilha minha. O que vocês acham? Eu posso falar o que a gente estava conversando antes? Claro. A primeira vez que você mandou a pauta, minha impressão é de que a gente ia falar de relações amorosas mediadas pelas redes, pela internet. Ai, perfeito, né? amiga. E aí, quando eu fui ver as referências, eu vi que não era bem assim. Passa um pouco por aí, né? Mas é porque, de como forma geral, vou trazer dados aqui, garota. Ela tem dados. Ela tem dados. Trabalha com dados. Eles podem não ser precisos, mas eles são ali meio em torno de… Então, não, mas falando sério, eu trampo com internet desde 2012 ali, né? E peguei
por sorte, uma boa parte do que a gente entende pela internet hoje. E, obviamente, pelas relações e por como que isso se estabelece mediado por essas redes. E não dá para a gente falar no Brasil, não só do Brasil, mas principalmente quando a gente fala no Brasil, nesse país, Brasilzão de proporções continentais que a gente tem, falar de internet sem falar de redes sociais. Porque a gente aprendeu, foi lecionado na internet através dessa via. Né? Orkut, Facebook, WhatsApp. O WhatsApp bombou assim, de uma proporção astronômica, a digitalização, muitas vezes forçada, né? Como no caso recente da pandemia, assim. Meu pai não tinha a menor habilidade e hoje em dia ele lindamente desembola um zap, já sabe diferenciar fake news que não é fake news, sabe? Então, acho que de alguma forma, quando a gente fala desses afetos digitais hoje, até pelo nível do que a gente está falando de internet no Brasil, né? A gente tem aí 5G que promete botar a internet na caralha toda, mas hoje a gente ainda fala de relações muito mediadas pelas redes sociais, Uhum. né? E eu acho que acaba botando fogo também nesse debate um pouquinho. Por isso, talvez a minha ressalva de colocar esse gata, porque eu tenho uma impressão, quando eu falo do vazio no início, é de uma coisa ainda não elaborada, ainda não formatada, e tudo isso coletivamente, sabe? Tanto é que, assim, bora falar de afetos digitais. E aí? Uhum. Sabe? Uhum. Todo mundo tem um pezinho atrás, mas como assim? O que Sim. é? Aonde que vai? Só fazer uma pequena ressalva. Claro. É que, além de pensar nos afetos mediados pelas redes, eu pensei em afetos positivos. E eu acho que isso tem a ver com o início do nosso letramento digital. Que era assim, nossa, agora a gente pode ter amizades virtuais, a gente pode paquerar online. E as referências, elas trazem outras coisas. Elas trazem outras ódio, coisas. Bom, deixa eu falar das né? referências, então, para todo mundo estar no mesmo pé. Como que a gente está organizando essa temporada, people? Como um grande mood board de referências em que a gente tem os assuntos de cada episódio. Eu compartilhei pauta com os convidados antes, com 3 referências que vão estar disponíveis para vocês aqui na descrição do episódio. E no final, os convidados vão trazer mais referências pra gente. Aí vocês falam lá na rede referência de vocês também. A gente cria esse grande conjunto, essa grande coletânea de referências e vamos construindo a partir delas. Bom, primeiro eu mandei uma sketch do Porta dos Fundos, Odiadora, que é, né, interessantíssimo, o humor é muito bom. Mas fala realmente como que a rede ela é movida, o movimento de rede, o movimento de massa, principalmente através desses sentimentos negativos, talvez do ódio, da raiva. E aí vem babado, né? Porque a gente teve lá aqueles documentos internos do Facebook que mostravam que é uma engenharia feita para isso. O quanto que valia o coraçãozinho, quanto que poderia valer a carinha com raiva lá na escala do Facebook. E, bom, também até numa leitura mais subjetiva, eles falam que no Instagram o que vai contar é o algoritmo, é o engajamento, esse famoso engajamento. O que é que vai engajar mais? Uma briga quebrando, pau, torando, menino saindo gritando, cachorro latindo, ou uma fotinha bonita na praia? Entende? Assim, de alguma forma é um afeto que move mais. As nossas grandes mudanças humanas foram feitas um pouco através desse ódio, né? Bom, uma outra que eu trouxe também foi um episódio do podcast É Nóia Minha, da Camila, que é outra produtora de conteúdo maravilhosa. E nesse especificamente, também com o Thiago, que é outro dono da Podosfera, que eles realizam um trabalho muito massa mesmo. Enfim, sobre essa coisa do WhatsApp, né? Como eu falei, WhatsApp, Brasil é o segundo mercado no mundo, só perde para a Índia, se eu não me engano, quando o assunto é o WhatsApp. Então tá hiper popularizado, né? Então a gente pode falar de uma nova forma de se comunicar real. Tipo, mais do que todo mundo está falando pela internet, todo mundo está falando pelo WhatsApp. E como que isso funciona, né? Cada um tem suas regras, a gente tem regras coletivas. Aí vai começando a brincadeira, que a gente, em alguma medida, quando a brincadeira é muito coletiva, vai tendo fundo de verdade, né? Os que amam áudio, os que não aceitam áudio, os que ficam putos de receber áudio, os que, enfim. A gente tem uma etiqueta coletiva para isso, não tem uma etiqueta coletiva para isso.
E por fim, uma última referência que foi um vídeo do canal do Christian Dunker sobre cancelamento. Mais especificamente, na verdade não só sobre isso, mas pegando como pano de fundo o cancelamento que a Carol Conká sofreu no Big Brother. E foi interessantíssimo porque eu estava justamente nesse ano fazendo um projeto de curadoria de conteúdo para outros consultores de marketing digital de uma instituição X. E aí, quando aconteceu tudo o que aconteceu, o Big Brother era muito do que se falava na rede na época, né? E eu fiquei com especial interesse no cancelamento da Carol Conká. Porque eu fiquei pensando, massa, tá todo mundo bancando, e que é isso mesmo, né? Eu não tô aqui para falar que a rede tem que ser só amor, porque se vai ser um reflexo, vai ter muita coisa e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Mas a galera tá vociferando, a galera tá putona. Aí um primeiro comentário que eu achei interessante foi o da Glória Groove, que ela comentou, acho que no Twitter, que a galera tava pressionando o cancelamento, e ela falou, a mulher me levou pro Rock in Rio, velho, não vou cancelar ela não. Quando ela sair, eu vou trocar uma ideia com ela, você vacilou. E eu falei, doido, mais próximo da realidade. Porque eu quero ver como é que essa galera toda vai se virar, porque tá na internet. É diferente também de uma conversa pública. Tem print, tá gravado, tem foto, falando que ia linchar ela. E aí a gata saiu. Que movimento é esse? Como que é feito? Então, bom, talvez eu esteja um pouquinho tendencioso para fazer essa análise sobre os afetos digitais, realmente. Mas também acho que tem algum motivo de dizer, né? Como é que isso bate para vocês? Me contem um pouquinho. Eu acho que todos batem de várias formas, assim, né? Diferentes. Eu acho que eles vão em vários campos, assim. Sim. O da odiadora, que é o primeiro, assim, eu fico muito pensando nessa... Como que a gente é muito inflamado, assim, na internet, né? E aí, pensando no que vocês estavam falando, eu lembrei de um conceito que tem do McLaren, que ele fala sobre figura e fundo, assim. E aí eu acho que é massa, porque... Me explica um pouco. Vou explicar. Vamos. É mais ou menos assim, ele fala que quando a gente tá... Quando tem um novo meio de comunicação e tal, ele fala que a gente só consegue ver a figura e não consegue ver o fundo. Por exemplo... Criação do carro. Todo mundo, agora eu consigo me mover mais rápido, eu consigo chegar mais rápido, consigo ir confortável e etc. E só que as pessoas não conseguem ver o fundo, que para isso a gente vai ter que produzir mais combustível, vai ter que fazer mais estradas, vai ter que fazer um novo planejamento da cidade, etc. Então existe toda uma outra problemática, assim, que vem e a gente não consegue ver porque a gente está focado na figura. Nossa, genial. O sistema capitalista ele é basicamente estruturado a partir dessa ideia. Você vê o produto, não vê o que é necessário para que aquele produto exista. E aí Cada vez mais barato. E aí a gente só consegue perceber, na verdade, que tem notado assim, é que a gente só consegue perceber esse fundo quando a gente muda o meio, ou quando a gente tem um outro meio mais novo. Por exemplo, hoje a gente debate sobre a televisão. A gente fala, nossa, como que a gente não escolheu o que a gente assistir? Porque hoje a gente tem essa opção. E aí a gente só consegue refletir sobre a televisão hoje porque ela não é o principal, ou ela não é o único. Ou não é o que a gente tem focado tanto. Porque... Nossa, nesse caso, será que faz sentido a gente pensar que para uma melhor qualidade das tratativas e dos afetos no digital, nessa grande entidade digital que a gente está vendo aqui, que meio que a gente pode recortar para redes, talvez, para a conversa ficar um pouco mais direcionada, assim. E aí não só uma rede, né? Como a gente tem tratado nas redes de uma forma geral. Como um produto também, produtificou. E aí a minha pilha é, será que para a gente, então, ter uma qualidade maior dessas tratativas, num geral, a gente precisa não limitá-las ou reduzir o campo da atuação digital? Em outras palavras, também tem que encontrar na vida real, também tem que ter olho no olho, também tem que aprender a articular felicidade, raiva, na vida? Não sei, necessariamente. Vá lá. É porque eu acho que a gente, na internet, como a gente tem essa interação, eu acho que a gente... E é isso, né? A vida privada, ela se confunde com o público, assim. O que é íntimo se confunde com o que é público. Então, e aí a gente... Quando a gente se dá essa confusão no que é público e no que é íntimo, a gente não consegue entender que aquilo é sobre a pessoa, é sobre ela e não sobre mim, assim. Que aí eu já acho que entra na última referência do Dunker, que é quando ele fala da Carol, assim, eu acho que ele fala muito sobre essa... Quando a gente está na mídia, a gente é um objeto. Então, tipo, muito da sua vida privada acaba virando um objeto também. E aí a Carol Conká, ela não é a Carol Conká. Ela é um objeto. E ela representava
o objeto que eu consumia. Então, para Exato. mim, eu absorvi o discurso dela. Era uma mulher negra, empoderada e etc. E aí, quando eu consumo, a gente tem essa questão do consumo ser muito sobre a gente, né? Sim. Sobre o consumo, ele, ainda mais no Brasil, assim, o consumo é uma identidade. Então, se você está consumindo aquela pessoa e ela te representa, e ela está fazendo algo que você não concorda, você quer se desvincular, você quer, que nem ele fala, você quer devolver, você quer o seu dinheiro de volta. Exatamente. Rola uma transferência e uma contra-transferência babadeira, né? Mari, vou te puxar aqui pra roda. Porque talvez a falência desse ícone, desse ídolo, desse mito, represente uma falência tão grave e simbólica dentro da pessoa que ela não dá conta, né? Ela precisa gritar como uma criança fazendo birra. Pensei várias coisas. Aí só habla mesmo, habla. Porque eu até tinha notado aqui, quando eu vi os vídeos, o mal-estar na civilização, né? Porque Freudinho, gente, ele era um senhorzinho vitoriano, mas ele teve uma leitura muito interessante das coisas. Esse é um dos textos dele que eu mais gosto. E é um texto bom de entrada em Freud. É porque ótimo, ele é um pouco mais palatável, assim, né? Acho que ele tava. Isso eu acho muito legal da leitura de Freud, porque é um texto que claramente ele tá falando, esperando que chegue nas massas. Aham. E por isso ele dá uma simplificada na parada, porque de vez em quando ele não se preocupa muito com isso, não. Nem um pouco, né? Nem E a um gente tá pouco, aqui gata. penando. Mas ele vai falar assim que essa dificuldade que a gente tem de lidar com o outro, ela é constitutiva nossa. Porque como a gente se constrói também a partir do outro, né? Eu sei o que eu sou, porque eu sei que o outro não sou eu, e eu só posso ser eu se eu não for o outro. É uma relação que ao mesmo tempo nos constitui e nos desespera. Exatamente. Né? Que é isso que você estava comentando. Que se você acha que você não identifica mais com uma pessoa, você quer eliminar ela. E é legal essa palavra cancelamento, porque ela descreve mesmo. Parece que vai abrir um alçapão, a pessoa cai lá no fundo, fecha, você nunca mais quer ouvir falar dela. Né? E o que eu acho que... Teria um pouco a ver com o tal recalcado, que a gente fala tanto... A gente, me coloquei Não dentro. Mentira, gente, eu vi 3 vídeos da Maria Homem. Tem a menor quantidade de material que a gente poderia ter pra falar isso. Mas o tal do recalcado, que é aquela coisa que tá dentro da gente, que a gente não elabora, que você mal quer ver. E aí, se aquilo ganha luz, joga pra baixo. Vamos elaborar? Não. Não, porque justamente porque coloca em risco essa unidade fantasiosa que a gente tem sobre a gente, que são as crenças que a gente tem sobre a gente, que é a gente se conhece, eu sei exatamente onde eu tô. Mesmo que a gente tenha os nossos conflitos presentes, de nossa, pra onde eu vou, não sei o que, eu sei que eu sou eu, que eu não sou a Carol Conká. Eu jamais faria o que ela fez. E eu preciso sabe? deixar isso em negrito. Exatamente. Gata! Só que o que a realidade traz, às vezes, é justamente a gente fazendo uma coisa muito parecida, só que a gente não tá fazendo na internet, então tudo bem. Né? Que é o risco. Por que eu falo que eu sou analógica e um pouco persecutória na internet? Porque, às vezes, a minha impressão é que na internet você tem que se defender um pouco. E esse defender, eu traduzo assim, para essa ideia do produto e do consumo, que é eliminar aquelas partes suas que não configuram um produto. Que, as Que não é não vão vendável o Não é suficiente. vendável. Exatamente. Não é As pessoas bonito, não vão não é desejar. plástico. É que entra que você é um objeto. Dentro da Exatamente. internet você é um objeto de entretenimento. Exato, e para ser um objeto interessante, né? Eu tenho que ser a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, faço meu café, com não sei o quê. E isso sendo influencer ou não, porque essa lógica do objeto é uma lógica que todos se propõem a estar. E isso eu acho babado também, porque não dá Claro. pra falar que tá todo mundo desprevenido. Ih, Não. você pode não ter lido o termo, mas você criou a conta, criou no OK, foi É lá, lógico. alimenta. A gente quer ser visto, né? O Lacan fala do objeto olhar. A gente quer atrair o olhar do outro pra gente. E por isso é tão dual, porque ao mesmo tempo que a gente quer atrair o olhar do outro pra gente, né? A nossa carteirada que a gente estava falando no começo. O que eu sou, o que eu faço de melhor. Às vezes é insuportável lidar com o olhar desse outro quando a gente está fazendo algo que não é tão consumível, tão vendável. E aí vem a loucura de que não dá pra comprar pela metade. Exatamente. Porque uma vez que o outro tá olhando, ele tá olhando. E aí talvez a pessoa fique ainda mais desesperada, porque qualquer deslize, a qualquer momento, pode sucumbir tudo. É isso. É isso. Então tá, um grande beijo! Now the world don't move to the beat of just one drum. Não, mas acho que tem Próximo mais episódio. Eu coisa. tô zoando, amiga, porque ela acabou de alugar um triplex na minha Bom. cabeça. Tô passado, menina. Pois é, então. E aí a gente consegue aplicar isso a tantos ícones que foram construídos, né? E ao mesmo tempo, uma série de cancelamentos. Porque se a gente fala de uma cultura que tá cada vez mais conectada, tá cada vez mais on demand, tá cada vez mais... Vamos pegar o símbolo disso, Big Brother, assim?
Você tem pessoas que estão abrindo a sua vida, em que os outros podem consumir 24 horas. Não quer dizer que vão estar consumindo, mas você não sabe se ele vai ligar o pay-per-view às 2 da manhã ou às 2 da tarde. Então, de certa forma, essa lógica da espetacularização do eu, que tá ali gritado no Big Brother, mas que é um pouco de cada um abrir sua câmera pessoal e mostrar, bota também todo mundo mais no meio do picadeiro, né? Tipo assim, venham, olhem, enquanto estão olhando e tá sendo massa, é massa. Mas a gente também sabe que quanto mais é massa nessa lógica de audiência, porque também tem mais gente vendo, e com mais gente vendo, mais pontos de perspectivas ativos para catar o erro. Que aí vem aquela coisa da pessoa que viu atrás na estante do livro da coisa. Mas eu acho, aí o Dunker, ele vai trazer no vídeo uma coisa que eu achei massa, que é porque a gente começou falando dessa questão de eu, por exemplo, de um admirador da Carol Conká que se decepciona. Mas eu acho que também traz um outro olhar, que às vezes não é que... Eu acho que a internet, ela também dá uma coisa de que você tem que ter opinião de tudo. E aí eu acho que a Carol Conká, ela não é só as pessoas que admiravam ela, que opinaram sobre ela, que cancelaram ela, mas é também uma vigilância, por exemplo. Olha, a vítima não é sempre a vítima, que quando a gente fala de raça, ela é mulher, negra e etc. E aí também tem essa questão. Acho que o Big Brother, ele entra no que ele falou muito do vigiar e punir, né? Mas aí muito numa questão muito midiática. Então, por exemplo, parece que o tempo todo você está sendo vigiado, porque as pessoas só querem dar opinião. Então, não importa se eu nunca liguei pra Carol Conká. Exatamente. A questão é que ela tá em alta e eu não me importo quem ela é. Então, tipo assim... Não existe uma pessoa por trás desse produto. Não existe porque um na cabeça íntimo. deles, talvez, ele não tô atacando ela. Eu tô falando dela, eu tô, sei lá, emitindo uma opinião. Sim, e aí tem Porque, sempre me pega muito quando... Eu gosto muito de documentário de estrelas. E sempre me pega num lugar tem aqueles momentos de multidão e solidão. Multidão e solidão. E as pessoas não vêm justamente porque não estão lá, mas esse momento da solidão é quando a pessoa aparece, né? Essa questão da Carol Conká me assustou muito quando foi indo, por exemplo, pra família, pro filho, porque eu acho que pega um pouco o que a Mari trouxe de... sim, eu me sinto autorizada, é uma figura pública, ela se colocou aí, e já que tá falando tanto sobre ela, eu preciso botar um marco radical de que eu não sou ela. Sim, e aí entrando... Porque tem uma outra referência, que é o Bill Chun-Han. Ele vai falar... Maravilhoso. Maravilhoso. E ele tem um livro no Enxame. E aí ele vai falar justamente isso. Ele começa falando sobre essa questão do desrespeito. E aí ele fala que não tem um distanciamento. As pessoas perdem esse distanciamento em que você consegue diferenciar o que é íntimo e o que é público. E aí, a partir disso, ele vai entrando em outras que é essa questão de muitas opiniões, nessa inflamação. E como que tudo é muito rápido e muito curto, e tudo é muito inflamado, e todo mundo pode dar opinião de tudo, todo mundo acha que pode dar opinião de tudo. E aí entra nisso, que se você tem esse desrespeito, você também não consegue entender o que é íntimo e o que não é, e você acha que a sua opinião vai ser o que você é, de fato. Então, ela não é a Carol Conká, a família dela não é a família da Carol Conká, é o objeto... É esse objeto que você tem que opinar, porque para dizer, o outro vai dizer, você tá dizendo sobre o outro para dizer sobre você. Pra dizer que você não é o outro. Que você não consome o outro. Isso. Mesmo aquele outro sendo parte fundamental da sua construção identitária em algum momento. Mas como objeto, não como pessoa. Ai, nossa, aí ela lacrou. Ela lacrou mais uma vez. Um grande beijo, gente. Esse caso da Carol é um caso que me intriga muito, porque a gente vive basicamente um cancelamento por semana aí, né? Quando não é mais. Só que ele foi bizarro, ele foi muito bizarro. Tipo assim, gente que nunca se manifestou sobre, estava lá se manifestando. Tem inclusive um episódio excelente do Mano a Mano com ela, do Mano Brown entrevistando ela. Acho que é o primeiro episódio do podcast dele. E aí, vocês passando por isso, eu acho que em grande parte essa culpa do cancelamento dela, eu acho que vem de duas coisas principalmente. Porque ela era uma pessoa, não sei, para alguns ainda não sei, mas uma pessoa que significava muita coisa correta, uma pessoa empoderada, não sei o quê, e de repente ela entra ali no Big Brother e ela, de longe, dessas últimas temporadas que têm sido regidas pelas redes sociais, ela era a favorita. Sim. Mais do que qualquer outra Entrou pessoa. favorita. Então, tipo assim, foi muito alto e o tombo foi muito grande também, sabe? Eu fiquei pensando depois, principalmente nesse episódio do Mano a Mano, a Carol, ela não foi, tipo assim, ela não foi uma pessoa que fez coisas mega absurdas no Big Brother. Eu acho que, inclusive, ela foi parecida com
muito do que a gente faz no dia a dia, Uhum, sabe? Só que assistida. exatamente. Então, eu acho também que quanto mais o outro se aproxima daquilo que eu sou e não quer admitir que eu sou, mais eu vou querer bater nele. Sim, super, super. E aí a gente É. tem na rede esse espaço que é meio, entre muitas aspas, terra de ninguém. Sim. Não é real. Talvez aí que vem Mas é real. realmente o tal do vazio que eu falei lá, desse entendimento de que não é real. Eu sou totalmente contra, e isso quem me conhece sabe, quem já trabalhou comigo sabe, de desvincular qualquer projeto quando a gente está pensando on e offline. Porque não existem separados. Eles têm linguagens diferentes, eles têm formas, símbolos, simbologias diferentes. Mas se a gente pensa o mundo on e o mundo off, fudeu. Porque aí a gente entende que dá para não ter efeito e causa. Que essa história. Tem uma parada do Lacan que eu acho muito doido também, que é o tal do semblante, né? Que ele fala que tem o eu e tem o semblante. Sim. E que fica ali ornando o eu, e que pode estar mais ou menos distante daquilo que o eu acredita ser, né? Sim. É como se a internet pudesse, ilusoriamente, representar um alter ego, um outro eu melhorado. Que é um outro eu que tem eu sou um amigo muito ausente, mas semanalmente eu respondo lá o oi da todo mundo para manter no gado. Sendo que as relações muitas são feitas também da ausência, né? E da cobrança, e do vem e do vai. Eu acho que traz esse semblante uma falsa promessa absolutamente ilusória, mesmo quando funciona, tudo lá semanalmente mandando oi pras amigas. E a outra amiga, na vida real, pensando, nossa, mais uma vez, oi some, o que tá... Sabe? Uma falsa ilusão de que dá pra manter os afetos, que não dá. Uma falsa ilusão de que aquilo dali é sem ser. Quantas vezes, por exemplo, você encontra um amigo, vai pagar de blogueirinha, mas sei lá, eu vi que a viagem foi ótima, né? Vi lá nos stories. Não, você viu os stories. Aham. Foi só ótima. Aqueles momentos foram ótimos, eles foram um recorte. Aham. Ou não, foi ótima para além daquilo, porque ali não cabe tanto quanto foi ótima. Sabe? Eu acho que fica esse abismo, fica essa percepção, talvez, entre sujeito e semblante, eu, internet, mundo real, mundo digital, sei lá, que cria um distanciamento possível para inflamar uma coisa, porque eu não sei nem se... Eu fico vendo umas ondas de ódio na internet, de ataque, de cancelamento, que tem um por dia, um por semana, um maiorzão por semana. A galera perde a proporção. Eu fico imaginando assim, igual mãe faz, bota dentro do quarto, trancar, conversa, quero ver. Porque aí vai criando, novamente vou buscar o hábito, eu tô muito nessa coisa do abismo, da diferença, da falta, porque eu acho que tá gritante, assim. Um país rachado como tá o nosso. Que é incapaz de dialogar na diferença. E se a gente se torna incapaz de dialogar na diferença, pra mim, fodeu. E não assim, não tô falando que vai ser confortável, mas fodeu no sentido de que, assim, bom, ou o que faz? Não dá avança, não vai nada, fazer né? nada. Nem avança no sentido de evolução, assim, não avança, não caminha mesmo. Não faz, exatamente. E é um ponto, e eu percebo e acredito que a gente está num ponto também do digital, da internet. A gente vai ter um episódio sobre metaverso nessa temporada também, chiquérrimo. Eu dou o textão? Venho jabá. Inclusive, aproveitando, Gabi falou do Byung-Chul Han. Eu tenho um episódio aqui no podcast com a Ju, falando sobre Sociedade do Cansaço. Recomendo também. Muito Livrinho de bom. cabeceira. Não é, menina? Ah, esse é. E é bom indicar Byung-Chul Han, porque a pessoa vai achar isso, vai ver uma caralho massa de Bíblia. É um Não, livro é fininho. flat, fininho. A leitura não é tão complexa. Eu acho legal porque, por exemplo, a gente trouxe Freud, Lacan, trouxe o McLuhan, e eles são todos do século passado. E aí o Byung-Chul Han, ele é contemporâneo. Então eu acho legal que daí ele vai usar esses outros autores e vai falar numa perspectiva mais recente, assim, né? Total. Sim, você falou que a gente tem hoje um país rachado e a gente não consegue dialogar na diferença. E eu acho que a internet, o que acontece? Ela por mais que ela pareça que é ali um espaço para todo mundo se comunicar de várias formas, várias mídias e tudo mais, ela acaba que ela é um canal de mão única, sabe? Você só fala, digita, tudo, mas você não recebe o conteúdo de volta. Eu sou viciada em ler comentários das coisas. Ai, sim. Não é péssimo, mas, nossa, tem hora que eu perco horas.
E aí você vê claramente quando as pessoas estão discutindo que elas não leem o que uma outra tá falando, sabe? Elas Sim. pegam, tipo, uma palavra e aí... ou uma frase e continua a briga. Quase nada é discussão, tudo é briga, sabe? Tipo, quase nada é pra refletir, pra poder somar e tal. E eu acho que o próprio formato das redes sociais é feito pra isso, sabe? Exatamente. Porque é isso, você tem a sua timeline e onde você põe opinião pros outros ali e azar. Sabe? Tipo, que é diferente do início, que a gente tinha lá o Orkut, que as pessoas vinham na sua timeline Sim. falar com você. Você tinha aquela coisa de ler, depois o que deixaram para você e tal. E é isso, e isso interessa muito porque gera engajamento. Tá todo mundo falando um tanto de abobrinha, falando um tanto de coisa e ninguém tá se entendendo, sabe? E sabe um negócio que eu acho muito doido? Que, obviamente, é aquele tipo de situação, ovo-galinha, que vai ser pelo próprio uso do feed, tererê, tarará. Mas quando a conversa começa, quando um comentário é grande demais, ou quando a conversa é grande demais, o layout corta pra você ver só o último tópico. Sim. Sim. Bom, não dá Sabe- pra assumir com metade de uma conversa. Sabe o que isso me lembrou? Quando a internet cancelou a menina do sorvete, que o pai deu sorvete pra ela. Aham. Ô, gente, aquilo ali me matou. Repete o caso, pra caso alguém não conheça. Se você não conhece, é o seguinte. A menina, acho que ela fez alguma cirurgia, eu não lembro direito. Eu só sei que ela não podia comer. Sim. E aí, o pai dela deu um monte de sorvete pra ela. E ela postou um sorvete caro. Aham. E aí, a internet, ela postou isso no Twitter, agradecendo o pai, falando que o pai dela era Meu ótimo, pai que ela ótimo, tava muito nanã, feliz, cuidando de nanã. mim, aham. A internet cancelou ela porque ela tem pai. E aí... Seja feliz, mas aí já tá demais. Não, é porque, como assim você não considerou... Porque eu acho que é isso, né? Eles pegam o que eles querem, que é isso que ela falou. Eles não estão ali pra ver... E essa questão da intimidade e se misturar com o público também, que a gente tá falando. Porque o que acontece é que eles não querem saber de você. Eles querem só falar deles e mostrar isso Sim. através daquilo. Então, o que eles falam? Como assim você não pensou em quem não tem pai? Entendeu? Você que tem um pai presente. E a discussão foi basicamente... Como que ela postou aquilo se ela ia engatilhar, assim, as outras pessoas que não tinham pai? Por como que ela não pensou nesses outros gatilhos que ela poderiam gerar? Então, eu tava ouvindo um episódio de algum coisa, agora eu não vou lembrar, eu queria dar refs. Ruim falar assim da refs, né? Acho que foi o Fofoca na Calçada, que o moço lá que faz, ele foi contar um caso pessoal dele sobre depressão. Aí no meio do assunto, ele viu que o assunto tava meio pesado, ele, eu posso ter engatilhado alguém. Só que ele tá contando um caso dele. Sim. Aí ele vira, gente, depressão existe, lidem com isso. E chega num certo Sim. ponto também, A né? menina do assim. sorvete, ela criou o pai ausente agora, entendeu? Por causa Ela de... foi a percussora no Ela Brasil do pai parece, ausente. assim, pela repercussão que teve, parecia que ela criou a questão do pai ausente, entendeu? Como se essas Enquanto- questões não existissem fora, né, de um post e como se alguém fosse falar isso com ela no corredor do trabalho. Sim. Tipo assim, se eu partir do sorvete, que absurdo. Enquanto tem Acho tão questões difícil alguém muito mais falar isso. relevantes quanto o sabor do sorvete. Exatamente, Que vem sabe, sabor você básico. trouxe pra mim? Ou Isso então que importa. flocos. Tinha pistache. Seu pai podia comprar um pistache. Vou na sua casa, hein? Exatamente, Igual aquelas sobrou. coisas que a gente fala Sobrou. no corredor do trabalho de verdade. Exatamente. Vou passar na sua casa, me convida. Não, e eu fico pensando muito sobre isso, assim, mesmo que bata uma inveja, é um sentimento, é um afeto, Mas tá é aí. seu, gente. Em vez de gritar na cara da pessoa e xingar ela, você é obrigado, enquanto indivíduo, a articular isso de uma outra forma no corredor. Você vai dar uma suavizada nisso, jogar o semblante, que é o, ai, amiga, nem guardou pra mim? Que saco! Exato, que é o vida Parabéns, real, entre ganhou aspas, skills. né? Exatamente. E porque o que eu ia comentar do que você falou é que eu não vejo tanta separação mais entre internet, vida virtual e vida real, porque eu vou acho te que a levar internet, pra uma mesa de briefing de agente, vamos lá comigo. a vida digital cria realidades, né? Exato. Cria consequências na nossa vida. Só que talvez o que seja diferente é que na vida real você tem que improvisar, não tem essa mediação da tela. Exato. Né? Se alguém está conversando com você, você quer falar alguma coisa, você vai ter que falar naquele momento, fala depois eu te falo o que eu Exatamente. pensei sobre isso. Né? Você não vai escrever e ir embora, igual a Paula comentou. Exato. Você, né, exclui ele, elimina a pessoa da conversa quando você só comenta e vai embora. E daí a gente vai pra vários tópicos, né? Ghosting. Né? Assim, Sim. existe. É isso que eu tô falando um pouco do que eu acho que fica desnivelado, porque traz uma falsa possibilidade de simplificação da vida que não há. Que não é simples. Exatamente. Esse lance do Viver corredor. é Se difícil. você está trabalhando, alguém faz um comentário, você tem que responder na hora. Se você sente um acesso de inveja ali, quer falar alguma coisa, você tem que fazer uma brincadeirinha, ou, sabe?
alguma coisa você vai ter que inventar. Porque e essa senão a vida possibilidade vai de começar a inventar... ficar insuportável. Exato. E na internet você não precisa inventar tanto. Ou então você você tem edita. tempo suficiente pra lacrar. Que aí você, Aí você inventa faz, demais. e aí você É, vai, pererê, parará, e faz um Reels, Exatamente. né? Inventa polêmica, né? Faz a Tipo esse polêmica rolê em de cima da sorvete. polêmica. E eu acho que também a gente não fica pensando nessa proporção da vida íntima, etc. Eu acho que a gente também perde um pouco de noção de como que isso atinge a outra pessoa. Porque eu fiquei pensando nessa questão que ele falou que a gente é um dos países que mais usam o WhatsApp. E aí eu fico pensando como que isso é muito esquisito, porque eu sinto que o WhatsApp, por exemplo, parece que eu acordei, abri a porta, tem 50 pessoas gritando comigo, entendeu? E aí as pessoas ficam cobrando, parece que todo mundo assinou um contrato, que é nosso principal vínculo vai ser a rede social. E aí, por exemplo, essa questão que eu acho que eu estava falando é que como você tá, aí você vai e comenta na foto da menina do sorvete, super mal, xinga ela, aí depois você vai pro seu WhatsApp, fala te amo mãe, nananã, conversa com seus amigos, aí já lê uma outra matéria sobre... Você esquece a menina do sorvete, entendeu? E ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa que me pega também nisso, que é, no mesmo lugar, na mesma plataforma, e com segundos de diferença, você atacou bravamente a mina do sorvete e respondeu um mãe te amo. Sim. Na vida real, dificilmente isso aconteceria, sabe? Mas como que você não foca numa coisa só? Por isso que às vezes você não sabe a dimensão que aquilo tomou, né? Como que aquilo pode atingir a pessoa que você comentou lá, porque aquilo foi uns 5 minutos. Você foi lá, escreveu um tweet e já foi pra outra coisa. Já viu um vídeo, já foi conversar com seus amigos, já foi... Então Aquilo você nem não... te afetou de verdade. Não, aquilo não te afeta, porque é tudo muito rápido. Pois é, porque Então- se fosse nesse lugar, de esbravejar porque te afetou muito e porque pega, eu acho legítimo. Porque eu não acho que se a gente vai ter a rede, ela não pode ser só uma vitrine com glitter da realidade. Porque na realidade cabe muita coisa e a gente vai ter que dar jeito de mediar essa situação. Agora, tá descabido. Tá desmedido. Exatamente. Mas é isso. E aí eu fico pensando nessas questões da nossa própria relação. E pensei nisso da menina do sorvete, de tudo mais. Mas pensando também, por exemplo, eu sou uma pessoa péssima no WhatsApp. E eu sou muito cobrada, às vezes, por causa disso. Só que eu estava tratando isso na terapia, e a questão é que eu não escolhi a rede social para ser minha principal rede de afeto, de como eu mantenho minhas amizades, minhas relações, etc. Só que parece que todo mundo assinou um contrato, que significa que você tem que manter. E aí é isso, aí você tem 50 pessoas berrando na sua cara pelo celular, e você tem que responder todo mundo, e se você não responde, enfim. E aí, só que ao mesmo tempo, se você fizer isso, você vai responder sua mãe, aí você vai ficar estressado com alguma coisa do trabalho, aí você volta a conversar com sua mãe, você já tá outra pessoa. Exatamente. Porque você já tá focado em muita coisa. Então, não é como se você também dedicasse um tempo único para aquela relação. Porque parece que é isso, né? Se você não responde, você não tem um tempo para lidar. Mas, na verdade, você não tá tendo esse tempo de fato, será? Não sei. E que aí vai entrar de novo naquilo a falsa possibilidade daquilo que não é possível, assim. Que seria você conseguir brigar com 3 pessoas, resolver 3 jobs e ser presente com todos os seus amigos. Porque isso não dá. Exato. Se passe você entre muitas aspas, vida real, porque né, eu sou dessa de que a vida real hoje em dia tá tendo que comportar também o digital... Você vai ter que... Bom, sobrou 2 horas. Ou você briga com 3 pessoas, ou você vai lá ver seu pai. E aí? Sabe? Exige uma escolha. Exige uma elaboração mínima do desejo que uma vez que tá fruindo em rede, uma vez que tá nessa massificação louca, não tem. Sim. E aí vai dando o tal burnoutzinho, né? Porque você sempre pode dar conta de mais um pouco. Vai aí. E porque a gente não conta com esse tempo, né? Isso que você tá falando o tempo de responder as mensagens. Sim. Se antes a gente tinha que sair da nossa casa para encontrar com a pessoa no trabalho, fazer uma reunião, e isso, sei lá, durava 3 horas, agora a expectativa é de que você responda 20 pessoas, entre familiares e contatos profissionais, em 20 minutos, 15 minutos. Porque Uma o que hora você você tá já tem que fazendo? pedir desculpa. Exato. Desculpa demora. Eu não peço mais. Eu tô tentando. A não ser que seja dias. Eu tô Aí dias eu tentando. peço. E a sensação que fica é sempre essa de não ter conseguido fazer tudo que precisava De ser ausente. fazer. Mas o que é que E precisava? Essa lista é infinita. Gente, e pensar assim que, né, nos nossos idos anos, sei lá, meio dos 90, a gente saía de casa esperando não encontrar certas pessoas. E agora não, as pessoas te encontram onde você estiver. Exato. Mas eu acho- Ai, ela jogou essa noia. Mas eu acho que isso aí eu lembrei de no Enxame também do Byung-Chul Han, ele fala das cartas também, assim. Que ele fala que quando a gente também vai escrever essas cartas, etc., a gente...
gente tem que escrever, reler, a gente vê como que isso vai chegar, etc. Que eu acho que entra nisso que a gente tá falando. A gente lê, relê, fica um tempo focado só para escrever aquilo, aí tem um tempo de chegar, você vai ficar aguardando, etc. Mas é mais sobre esse tempo da escrita. E aí, como que é isso, né? Tipo assim, não tem esse tempo de absorver, tipo, pensar no que você tá mandando, ou pensar no que aquela relação é, pensar na outra pessoa, como que ela vai olhar aquilo, não tem isso. E não tem momento nenhum, né, que eu tô fritando aqui, que seria muito inviável todos escrevermos carta. Mas o que a gente tá trazendo desse tempo, né, da escrita, às vezes num telefonema você tinha ele antes. Você ia pensar sobre aquele telefonema e aí você telefonava. Tem uma coisa da instantaneidade de toma lá, dá cá, de acontece aqui, te dou aqui, que é doida, né? Mas você não pensa, e aí você já vai pra outra coisa, é isso. Então, tipo, você não pensa e também não se propõe a pensar. Eu acho que não é cancelar essas redes sociais, mas é só calma. Porque Sabe? em contraposição, o print é eterno, não é assim que a galera fala? O print é eterno. Então, aquilo que você respondeu Mas ao mesmo sem tempo, pensar, o seu silêncio tá é pra sempre. ensurdecedor. Ai, gente, eu vou fritar real aqui. Ai, joga pra fechar, que a gente tá estourando o tempo. Vai, joga a assim gente pra tá. lá, É porque isso- quebra não, esse mas tabu, é isso. amiga. É isso, tipo, ao mesmo tempo que você é exigido de responder sem pensar muito, o que você responde tem um efeito de eternidade. Olha essa coisa. Tudo Olha pode essa ser coisa. usado contra Eterno, você. não é assim no Big Brother? A galera entra e a galera vai buscando, assim, o primeiro tweet 3 anos atrás. E aquilo tem um valor de realidade, presença, de agora. De agora. Mas é o que eu acho que entra nisso, né? Vigiar e punir. Tá todo mundo vigiando, tá todo mundo punindo. Ai, Não precisa mais só do Estado sabe pra o que é mais vigiar e cruel? punir. A Todo gente mundo tá tá fazendo. fazendo isso enquanto modelo de negócio que tem alguém lucrando diretamente com isso. E o neoliberalismo tá ganhando, minha gente. Um grande beijo, galera! Valeu! Aqui, vou pedir pra cada um deixar aqui 1, 2 refs pra gente poder... pode ser ou não sobre esse tema. Pode ser um livro, caso você esteja lendo. Pode ser uma música que você esteja ouvindo. Pode ser uma série que você esteja gostando. Fonte. Não foi preciso. Vou puxar aqui, ó. Eu vou indicar... Eu tô vendo, assim, muito a conta-gotas a série dramática da Boate Kiss, que estreou na Netflix. Estreou também um documentário na Globoplay, né? Mas eu tô falando especificamente da... primeiro que, assim, é uma obra brasileira muito bem feita. Estão entregando atuação, estão entregando drama, estão entregando produção, cenário, tá bafo. E eu tô assistindo tudo, assim, com uma lágrima presa no olho e pensando, isso não pode ser esquecido. Isso não pode ser esquecido. Isso é muita coisa para ser esquecido. Então, assim, acho que estou aqui fazendo o meu papel de formiguinha, de incentivar que você veja e não deixe a história virar história, porque ela foi realidade, ela foi fato e continua sendo fato doído para muita gente, para muitas famílias, né? De novo nessa coisa aí do neoliberalismo que ganha, vez ou outra, tá levando. Uma irresponsabilidade horrorosa. Gata, não sou eu que vou falar isso aqui não, para não perder patrocinadores futuros. Você Mas tá aqui se tem comprometendo, responsabilidade. Não eu. E de quebra é uma produção brasileira muito boa. Quem pega a bola aí agora? Eu quero deixar uma indicação aqui, vai Diga. parecer meio clichê, mas é um Marie Kondo podcast não que pode. chama Afetos. Que delícia! Eu acho que tá no Instagram como Afetos Podcast e no Spotify também. E ele é muito massa porque tem episódio toda sexta-feira e ele passa muito nessas relações, principalmente nas relações que a gente tem online, de como a gente se vê, como a gente se cobra, seja numa resposta de WhatsApp, seja numa foto que você vai postar, que você fica lá pensando meia hora, tudo que alguém pode pôr de defeito e no final não posta, sabe? Então, as meninas passam muito por esses pontos, é um dos meus podcasts favoritos. Maravilhosa, É amiga. isso. Eu também gosto muito, isso. viu? Endosso essa indicação. E tu, Gabi? Eu já indiquei aqui o No Enxame, né? Eu acho que eu falei dele basicamente. É um livrinho pequenininho, vale a pena. Ele vai falar sobre essa questão da mídia, dessas opiniões todas, assim, coisa muito inflamada. E vou indicar, né, assim, é famoso e tal, mas A Viagem de Chihiro. Eu acho tudo! Mas eu vou indicar porque aí conta essa história de Chihiro, né? Mas ele vai também retratar essa chegada do capitalismo no Japão. Então, eu acho que ele é muito isso, porque daí ela entra, né, começa a trabalhar, ela perde o nome, perde a identidade. E eu acho legal porque ele vai falar sobre essa questão do retorno, né,
do retorno à sua identidade, quando ela recupera o nome, quando ela volta pros pais, é quando acalma. E aí no final, e aí o filme é uma bagunça, vai trabalhar numa casa de sonho, de banhos, e aí ela... Uma bruxa lá. Mas é tudo tal. trabalho, a gente tem o sem rosto, que ele consome tudo, e aí quando ela vê ali... E só engorda e cresce, e fica um monstro horroroso e tal, só que aí quando ela vê quem ele realmente é, que ele deixa aquele consumismo todo de lado, você vê que ele é tranquilo, é amigável, etc. E aí tem aquela cena no final deles no trenzinho, assim. Ai, eu quero rever que agora. eu acho que entra um pouco dentro disso que a gente tá falando, de ver as coisas com tranquilidade. Que tem essa... os filmes, ultimamente, por exemplo, são tudo muita informação, muita coisa. E aí o filme, ele tem essa coisa toda, e no final, quando ela tá retornando, que é quando ele né, meio que traz pra mim, traz essa questão do retorno como algo importante, da identidade, de você, né? Ele traz também essa questão do ócio, de você parar só para entender tudo que tá acontecendo, para entender tudo que você passou e etc. Eu acho que tá faltando isso que eu tô falando, vai com calma, sabe? Calm down, bitch. E aí tem eu acho que esse filme trata muito dessa questão lá do capitalismo, de como do consumismo e tal, e eu acho que tem a ver também com como que a gente tá lidando com as mídias e as pessoas, etc. E é um filme gostoso de ver. Ele acha que tá o catálogo do Estúdio Ghibli. Tá eu não sei se ainda Netflix. tava lá. Mas dá pra achar e-mails legais na dá. internet, uma coisinha ou outra. Dá seu jeito, gata. Né? Dá seus pulos. Nossa, e eu adorei, porque ele é realmente uma narrativa gostosa, mas tem toda essa complexidade mental, que inclusive você fez uma análise babateira. Fiquei até com vontade de rever. E é mais... Eu vi Avatar, o novo, esses dias. Falei, menino, tô agitado até agora. Vai Mas num outro lugar. Pum, o bicho verde pulando nessa cara e vem Eu que vai esqueci o nome do explode um diretor negócio. da Chihiro, mas ele fala sobre essa questão do cinema. Do cinema tá sempre colocando várias informações para tentar manter a atenção da pessoa. bigger. E ele reforça, não é isso que vai manter a atenção. Sim. Então ele deixa nos filmes dele tem esse momento de ócio, Super, de só todos olhar os filmes, da pessoa, tem muita só contemplação. entender tudo o que tá acontecendo. Tanto a personagem quanto a gente. Gata, chiquérrima. É essa a indicação. E você, Mari? Eu adorei essa indicação e eu pensei numa outra que não tem nada a ver, mas tem a ver. Enfim, tem a ver pra mim, né, gente? Referência minha. Gata, toma. É porque é o seguinte, quando eu penso nessa coisa da dimensão do tempo e tal, de como as coisas vão mudando, o tempo vai parecendo que está acelerando, mas na real não está, é a gente que vive ele diferente. Eu sempre lembro do lance dos vampiros. Eu amo vampiros, né? E a entrevista com o vampiro... Como se eles dizem, claro, os vampiros. Um beijo pra todos Você os nunca vampiros que estão conheceu? escutando a gente. Nunca Alô, conheceu? Temer. Os maiores, Não, Temer gente, e pelo amor Edward. de São meus Deus. 2 ícones de vampiro. Junto com o Nosferatu. Estão aqui, ó. O que vem antes de Edward, né? Porque agora eu recentemente descobri que várias pessoas não conhecem Entrevista com o Vampiro, que pra mim é um super, hiper clássico. Mas é um clássico, né? Noventeiro. É um clássico vintage, amiga. E eu acho muito interessante, eu acho que esse filme ele demonstra um pouco disso, que a angústia dos vampiros é justamente a certeza de que não vão morrer. E como eles sabem que eles não vão morrer, eles têm muito tempo para fritar. E que é o que os torna super sábios e super angustiados. Né? E eu acho que ajuda a gente a pensar nisso, que com muito tempo, a gente tem tempo de angustiar, e em que medida a gente acelerar as coisas pra gente não se angustiar. Exato. Tipo assim, se você não participa de uma discussão a fio, se você só comenta e vai embora, você não tem tempo de se angustiar, você sai fora. Então, Mas imagina quando uma angústia, uma morte, uma angústia da vida irromper esse sujeito. Fudeu, né? Porque a pessoa não aprendeu a lidar com a pequena angústia diária. É isso. Então parece bobo, mas o rolê dos vampiros é esse. Não, claro, eu tô aqui super. A causa vampira, pra mim, é uma causa importantíssima. Mas dá pra pensar nisso, que eu fiquei pensando, por exemplo, nessas relações que a gente tá, como que a gente não se deixa sentir saudade. A gente não consegue só pensar na pessoa e sentir saudade. E não tem gente que dá vontade. Você fala que me deixa um pouco, deixa eu sentir saudade de você. Isso, Vai lá esse desembolar seu desconforto job. que às vezes a gente não dá conta nem de nomear e entra tudo no guarda-chuva da ansiedade, enfim. Um dia eu quero vir conversar sobre isso também, sobre sintomas modernos. Tá convidadíssima. Porque eu acho que tem tudo a ver com essa coisa das redes. E o outro que eu queria deixar é o perfil da Ana Sui. Eu sou muito criteriosa assim, com profissionais na rede, porque eu acho que para estar na rede a gente abriu mão de muita coisa, nós profissionais autônomos, né? Concordo. E, inclusive do rigor, de uma certa responsabilidade. E da saúde mental ainda mais. Exatamente. Claro. E eu acho que a Ana Sui, ela consegue falar de um jeito muito palatável de coisas muito importantes, entre elas afetos digitais. Ela lançou um livro recentemente que eu gostei muito. Isso. A gente mira no amor e acerta na solidão. Exato.
Exato. É muito bom, muito bom. É bom porque fala dessa dinâmica do outro, da dificuldade que a gente tem, às vezes, de enxergar o que a gente está projetando no outro em termos de afeto, de expectativa, de fantasia. E ela fala isso com, o que para mim é importante, rigor. Exato. Sabe? Acho que você usou uma palavra maravilhosa pra gente fechar esse papo: projeção. Uhum. E aí, com redes sociais, a gente tem não só um espaço aberto para projeção, mas com multiferramentas para projetar. Você projeta colorido, com glitter, letra garrafal, você pode fazer edição, vídeo. É, gata. Ó, pra gente fechar, quem quer deixar arroba? Querem deixar arroba? Não querem deixar arroba? Como é que vocês estão? Estão satisfeitos por hoje? Quero deixar o arroba do meu projeto de ensinar mulheres a programar, que é o codifica.code. Tá? .code, C-O-D-E, Isso. no Instagram. Vou deixar o meu também. Olha, se ela vai aceitar é outro papo, tá, gente? É Paula H. Faria. Mas Ah. é sério, quem quiser bater um papo sobre e tal, estou super disponível. Olha. Eu não tenho um perfil profissional, então eu vou deixar só e-mail. Eu acho chique. Você já fez isso no podcast Já uma fiz. vez? Eu já falei, amiga, levanta esse tom. Você é uma mulher de e-mail, você não Eu é uma sou mulher de arroba. e-mail. Então, assim, se você for me cancelar por causa disso aqui, Você me digite um e-mail. você vai ter que digitar um e-mail como fazer os arcaicos. Ai, tá? amiga, vai, a gente quer me cancelar? Bota anexo. Ah, não vou passar Ah. meu perfil pessoal pra você me Ai, cancelar, achei não. chiquérrimo, amiga. Bota aí. Mas eu trabalho com o Matheus e é ebicriativa@gmail.com. EBI é BI. EBI criativa arroba gmail. @gmail.com. E é a galera que faz o meu perfil, tá? A Gabi, minha designer Sim. maravilhosa, babadeira. Amo. Entregando tudo. E então, assim, tô aqui endossando e indicando em primeira pessoa. E tu, Mari? Deixou o Dana sua e deixa o seu? Então, eu vou deixar o meu profissional também. Ah. E, dependendo da nossa intimidade, eu te adiciono no pessoal pra você me ver tomando corote. Ai, achei chique. Cala tua boca que você toma um bom gente, de um que não é rosé assim geladinho. também, né? É Mariana Vasconcelos, D de dado, S de sapo. Amiga, eu acho que eu só te segui no pessoal, vou te seguir no profissional Pois também. é, Tem que vamos você tem que fortalecer me essa ver lá, amizade. toda séria. Eu falo bem formalzinha. Ai, eu acho tudo. E quando a gente começa aqui o nosso tererê tarará, a gente também traz a voz da seriedade. Amiga, mas do capital, capitalismo. Pois é, panóptico, Vem Foucault. que... tá? Ah, é? Foucault, eu acho chique. Eu tenho medo de usar Foucault e usar errado, porque parece tanta coisa. Eu acho tenho que ele mais medo queria de querer que você Freud. usasse. É? Ah, então Freud tá. me assusta. Ele é um pouco assustador. Aham. Eu E o não seu- vou e o nem seu, pegar Dani? isso aqui, não. Ó, tá. O meu, pra fechar, @RoS2, igual coração nos anos 90. Marketing MKT. Então, @RoS2 MKT. Vocês encontram no Instagram e nas demais redes. A gente conversa por lá. Um beijo. 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 Obrigada.